Bem, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar presente aqui. Não sei se está funcionando. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite dos organizadores, particularmente a professora Maria Helena e o professor Francisco Caramelo. O professor Francisco Caramelo fez elogios à atividade que nós realizamos lá em Porto Alegre 2 anos atrás, e realmente foi muito boa, mas não teria sido boa se o trabalho que os dois colegas apresentaram e desempenharam lá não tivesse sido também muito bom. Então, para mim é uma satisfação ver que aquele primeiro contato teve esse desdobramento e eu espero que ainda tenha outros desdobramentos. Bem, eu não sei se foi falha, provavelmente foi falha minha, eu me esqueci de mandar o complemento do título do trabalho, porque Revolução Retórica e Antiguidade é o título geral do trabalho, da pesquisa que eu tenho realizado, e eu tenho apenas 20 minutos, então eu reduzi para tratar de um artigo que sempre me chamou muita atenção, que é um artigo que tenta relacionar Pisístrato, aliás, apresenta Pisístrato, o tirano grego, como sendo um exemplo de monarquia moderada. Bem, então o meu objetivo é atender à convocação do evento, que visa impulsionar o debate científico no âmbito dos estudos de recepção da antiguidade, discutindo as diversas formas como o mundo antigo foi recebido e incorporado nas épocas moderna e contemporânea. Então, particularmente, procurarei realizar meu propósito pela análise do jornal Correio da Liberdade, editado na cidade de Porto Alegre. Nós viemos, não sei se todos vocês têm conhecimento da geografia do Brasil, mas o colega Ronaldo apresentou o mapa do Brasil. Nós viemos lá da pontinha do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Então, esse pequeno jornal ele foi editado durante menos de um ano e teve 75 números. A maioria desses números foram preservados, estão disponíveis no arquivo que hoje em dia está interditado por razões estruturais. Então, ele foi publicado de 17 de abril a 31 de dezembro de 1831. Então, eu tratarei sucintamente de duas formas de recepção, ou de recepção invocativa. Estava conversando agora com o meu colega Luiz Carlos. O próprio Charles Martindale, que é um teórico da história da recepção, num dos últimos artigos que ele publicou, ele reclama da interpretação que as pessoas têm de que recepção implica em passividade. Mas o texto do Hans Robert Jooss, que inaugura um dos textos inauguradores da estética da recepção, ele frisa que na palavra, ele tenta restaurar o sentido original de uma palavra alemã que significa prazer, na qual recepção e apropriação estão juntas. Então, sempre que se fala em recepção, implica necessariamente em apropriação. Mas eu não sei se não seria o caso de nós frisarmos sempre essa ideia de que a recepção implica em apropriação, e não numa atitude passiva do receptor. Então, eu tratarei sucintamente de duas formas de recepção nesse jornal, uma, digamos, concernente a uma estratégia argumentativa específica na relação do editor com o leitor, a outra voltada para a persuasão política dos assinantes e eventuais leitores, porque é um jornal voltado só para assinantes, que despertou minha atenção por mencionar o governo do tirano ateniense Pisístrato, em uma matéria de reflexão filosófica política sobre a monarquia constitucional. Ambas são evidência da vitalidade da antiguidade, não apenas no jornalismo, mas na reflexão cotidiana sobre os tempos que então corriam. Então, a apresentação ela decorre de um projeto cuja pretensão é englobar a investigação teórica metodológica, principalmente avaliando as alternativas hermenêuticas da análise retórica para a história. Então, um bom exemplo da utilidade da retórica no campo metodológico é uma passagem do Quintiliano, onde ele fala que a partir de um certo momento ele vai fazer as seguintes perguntas: por que, onde, quando, como, com que meios e o que foi feito. O Olivier Reboul, num pequeno manual de introdução à retórica, acrescenta a isso quem fala, e eu tenho ouvido muitos meus colegas me citarem Michel de Certeau sobre uma característica específica que é o lugar de fala. Mas o que me atrai na retórica é que, sendo a história uma disciplina muito ampla, que congrega pesquisas muito diversas entre si, não existe um método único da história. Então há uma vacuidade que nos permite nos interessarmos por qualquer disciplina, mas essa vacuidade, esse vazio também é muito perturbador, porque nós não podemos oferecer nem aos alunos que estão tentando fazer técnicas de pesquisa um receituário mínimo de como proceder, já que os trabalhos são muito diversos. Então eu acho que a retórica tem essa capacidade de oferecer ao estudante de história e ao historiador um rito de análise de textos que um historiador intelectual tem necessidade.
Então, eu apliquei esse programa dentro das limitações de tempo e propósito dessa exposição, e o contexto é o que se chama, é o período regencial brasileiro. Dom Pedro I, que será o Dom Pedro IV, ele abdica, e há um período onde Dom Pedro II é muito pequeno e há uma regência. Tá? Outras pessoas exercem a autoridade durante esse período em que Dom Pedro II não tem idade para ser Dom Pedro II. Então, é um período de muitas sublevações no Rio Grande do Sul. No Brasil. E nós, no Rio Grande do Sul, tivemos um movimento chamado Revolução Farroupilha, que eu estou vendo lá o nosso aluno balançando a cabeça, porque faz parte da nossa identidade. Hoje em dia, quem é habitante do Rio Grande do Sul é gaúcho, e é gaúcho por causa, principalmente, da Revolução Farroupilha. Então, desde o final do século XIX, iniciou um movimento intelectual que se acentuou a partir de 1935, que foram as comemorações dos 100 anos dessa Revolução, e que transformou os habitantes do Rio Grande do Sul nesses gaúchos herdeiros de uma tradição gloriosa, que foi a Guerra dos Farrapos. E farrapos era a condição material daqueles que defendiam os latifundiários gaúchos contra o poder central. Bem, a pesquisa em arquivo, eu devo essa pesquisa em arquivo a acho que eu abri o arquivo errado. Só um pouquinho. Sim, agora sim. Agora está certo. Então, eu tinha falado para vocês do período regencial. Como eu imagino que vocês não têm muitas informações, essas são as sublevações que aconteceram, e eu botei em maiúsculo, para orgulho do movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, entre 1835 e 1845. Bem, essa é a citação do Quintiliano que eu estava mencionando e que eu não tinha encontrado aqui porque tinha aberto o arquivo errado. Então, essas são as perguntas: por que, ou onde, ou quando, ou como, etc. Bem, então eu devo todo o trabalho de arquivo ao Rafael dos Santos Abreu, que atualmente é professor, mas que era, enquanto aluno de graduação, fez o levantamento em arquivos e fez um trabalho de conclusão de curso, cujo título é esse: Sejamos Gregos na Glória e na Virtude Romanos. Os usos da antiguidade clássica na imprensa periódica sul-rio-grandense no discurso de construção da nação, em O Correio da Liberdade e O Noticiador, 1831-1835. Então, o que eu destaco para vocês é essa passagem que foi retirada em 1966, 2 anos depois do nosso último golpe, que aconteceu em 1964. Então, essa passagem ela foi retirada. O então deputado, justificou alguns anos atrás, dizendo que ninguém cantava e que isso aí não tinha nenhuma relação com o gaúcho. Então, ele propôs em 66 a retirada, tentou se restaurar em 2007 e o projeto não foi adiante. Então, essa é a passagem que foi retirada do hino rio-grandense: entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Então, isso não é resultado da ação de uma pessoa excepcional, porque a antiguidade fazia parte da reflexão cotidiana, pelo menos dos escritores públicos, sobre a sua vida cotidiana, sobre a vida política brasileira. Então, isso não é resultado de um homem ilustrado, é de um homem informado, mas a sua atitude reflete a atitude dos outros homens informados brasileiros e no Rio Grande do Sul. Bem, este é o Correio da Liberdade, é uma reprodução dele. Foram 75 números, 17 de abril a 31 de 12 de 31, tinha uma dimensão um pouco maior que uma folha de tamanho A4, com a qual nós estamos acostumados. 2 edições semanais, quartas e sábados, e o proprietário e editor era Manuel dos Passos Figueroa. Bem, este Manuel dos Passos Figueroa, ele morava na cidade de Rio Grande, mas ele é português de nascimento, como eram muitos dos editores de jornais da época. E o codinome dele era Calcas. Calcas nada menos é do que o principal adivinho da Ilíada. Provavelmente Manuel pretendia que fossem associadas a si as qualidades do melhor dos adivinhos, cujos vaticínios guiaram os aqueus até Troia. Claro que não dá para imaginar o que ele tinha na mente quando ou foi atribuído a ele este codinome, esse cognome,
Mas, entre as várias alternativas, eu selecionei uma passagem da Ilíada que diz: todas as coisas ele sabia, as que são, as que serão e as que já se foram. O que seria muito adequado para alguém que não só era um jornalista, mas também um homem de intervenção política. Então, como o público para quem se dirigia era de uma minoria de formação intelectual, é bem possível que as pessoas, ao ouvirem falar ou lerem, essas imagens viessem à cabeça dele. Bem, mas um dos elementos desse jornal que revelam a vitalidade da antiguidade é que ele tinha uma epígrafe em latim em todos os seus números. Que é esta epígrafe que ele atribuía ao livro 1 do Cícero, dos Deveres, e que nós conhecemos no livro 6. Portanto, deve haver em todos o propósito único de fazer com que o interesse de cada um coincida com o interesse geral. Claro que com isso ele pretende transmitir uma ideia de inserção cidadã no Brasil, mas também com isso ele transmite essa ideia de um homem erudito. Então, um conhecimento da filosofia política latina poderia ser inferido da epígrafe que encimou todas as edições do Correio, que é essa que eu acabei de ler para vocês. Resta observar o papel dessa epígrafe na conformação de um ethos persuasivo, a principal prova da retórica aristotélica, pois seria através da transmissão pelo discurso de um caráter digno de fé que melhor persuadiríamos terceiros. Bem, o caráter retórico já foi observado por muitos historiadores, mas é verdade que mesmo que todas essas matérias sejam retoricamente informadas, elas são majoritariamente estudadas pelos meus colegas ignorando este fato. Assim como é possível estudar documentação proveniente do mundo antigo, ignorando também o caráter retórico da sua produção. Então não é uma obviedade aos meus olhos, mas não é uma obviedade aos olhos de todos. Então, mas um colega gaúcho que escreveu uma tese de doutorado sobre esses jornais, que é uma tese que me ajuda muito, ele mesmo identificou um caráter retórico, particularmente nesta passagem, que eu vou ler para vocês. O título que tomamos nos impõe obrigações sagradas, ainda que árduas, sem dúvida. E empregaremos com todos os maiores esforços para que, da maneira possível, aspiremos ao seu glorioso desempenho, procurando satisfazer a todas as nossas promessas, se não com a pomposa eloquência de um Cícero ou de um Demóstenes, pelo menos com uma linguagem franca e inteligível para todos os nossos leitores. Permita ao céu que com ela e com as incontestáveis provas de nossos puros sentimentos, possamos captar-lhes as benévolas atenções e merecer a indulgência de que tanto havemos mister. Os erros de português não são meus, não são os originais. Então, há um bom número de trabalhos a esclarecer já a influência da retórica, eu não vou mencionar para vocês, mas o que eu gostaria de destacar aqui nessa passagem é o que o colega mencionou pela manhã, o topos da modéstia retórica. É uma tentativa de obter a adesão e a benevolência do leitor, simulando ou mesmo pretextando uma modéstia sincera. Mas essa modéstia sincera não impediria talvez o leitor de ver duas qualidades admiráveis ganhas pela deficiente eloquência, que é a franqueza e inteligibilidade. Porque nessa passagem ele diz que não tem a educação, mas oferece em troca a inteligibilidade e a franqueza. Então, a contrabalançar tal modéstia, a própria citação das autoridades de Cícero e Demóstenes e o uso peculiar da expressão latina, da captação da benevolência, a indicar ao leitor, possivelmente, o conhecimento da clássica estratégica retórica latina. Bem, eu gostaria de mencionar aqui uma passagem em particular da obra do Hans Robert Joss, que é quando ele define a catarsis, ou a catarse, que são os três conceitos, ele define os três conceitos da tradição estética, poiesis, aesthesis, catarsis, que interliga com as três categorias da fruição estética, produção, recepção e comunicação. O que me interessa é esse terceiro elemento. O prazer dos afetos provocados pelo discurso ou pela poesia, capaz de conduzir o ouvinte ou o espectador tanto à libertação da sua psique quanto à transformação das suas convicções. Me interessa porque nós podemos associar com a prova retórica aristotélica, que é o pathos, e na retórica do Aristóteles nós podemos ler: persuade-se pela disposição dos ouvintes quando esses são levados a sentir emoção por meio do discurso, pois os juízos que emitimos variam conforme sentimos tristeza ou alegria, amor ou ódio.
dentro da minha visão de história, isso é muito importante porque nós, historiadores, achamos que nós somos a encarnação da razão e que, portanto, nós obtemos a adesão de terceiros pelo diálogo das nossas privilegiadas inteligências. Sem que o ethos, a imagem que nós transmitimos de nós mesmos quando falamos e quando gesticulamos, e sem que as emoções que nós estimulamos na plateia desempenhem alguma função. Então, isso me interessa muito para tentar colocar dentro da história essa temática da persuasão pelas emoções. Então, essa associação do Eös com Aristóteles, eu gostaria de destacar para vocês. Porque, na minha relação como receptor da matéria que segue, eu devo confessar a minha emoção ao lê-la pela primeira vez. Eu estou acostumado a tratar de Pisístrato em sala de aula. Não me lembro de encontrar menção a Pisístrato em meio não profissional. Mesmo nas minhas aulas, em geral, tento levar os alunos a considerar a presença de uma tirania na historiografia sobre o surgimento da democracia ateniense. Então, encontrar esta matéria me causou considerável impacto. Tratava-se de uma reflexão sobre a política brasileira de 1831, na qual se usava como exemplo um episódio da história ateniense muitíssimo particular nos dias de hoje. Então, não sei se vocês todos têm essas informações, mas Pisístrato foi o primeiro grande tirano ateniense, ou seja, um aristocrata que monopoliza o poder pelo uso da força e pelas suas alianças dentro da polis. E ele não foi apenas uma vez, ele foi 3 vezes tirano, sendo que a última ele teria ficado 19 anos no poder. Bem, então essa é a matéria, que começa com um título, aos meus olhos, surpreendentes, porque o título é Das Monarquias Moderadas. Então, Pisístrato fez respeitar as leis dadas por Solon e as respeitou ele mesmo. O Areópago continuou a ter o depósito delas, e o Senado foi ainda, ou pelo menos pareceu ser, o Conselho do Príncipe, como havia sido da República. Não esteve no poder de Pisístrato governar arbitrariamente. Ele governou pelas leis porque se viu na necessidade de aproveitar o Areópago e o Senado, que velavam sobre a sua administração, 2 corpos tão temíveis que o seu descontentamento teria sublevado todos os cidadãos. Bem, quando Hans Eös afirmou que não se pode subordinar a recepção ao propósito com que se compuser a obra, ou seja, nós não podemos esperar que as obras sejam recebidas de acordo com o propósito dos seus autores, claro que ele estava falando aí da alta literatura, não de um jornalzinho do sul do Brasil, 1831. Eu creio que ele não pretendia negar a possibilidade do juízo acerca das interpretações dos textos, mas combater a tese da interpretação única, absoluta e transcendentalmente correta. A caracterização da tirania de Pisístrato como monarquia moderada, de Pisístrato como príncipe, é, nos dias de hoje, incorreta. Chamar o Conselho Ateniense de Senado, idem. Mas o uso de república para caracterizar Atenas, seja qual for, já é indicador de que este artigo assinado por um tal Condillac pertence a uma tradição que lhe ultrapassa. Pois assim eram chamadas Grécia e Roma nos textos do humanismo e do renascentismo, e mesmo nos melhores textos do início do século XIX. E a mesma matéria com o título que aos meus olhos pareceu num primeiro momento absurdo, também é a recepção e apropriação de uma tradição que remonta à antiguidade, pois Heródoto foi o primeiro dentre alguns a matizar a tirania de Pisístrato. Então, o que eu queria destacar para vocês é que já na antiguidade, Heródoto, Tucídides e Aristóteles já apresentaram interpretações matizadoras da tirania pisístrátida, da tirania de Pisístrato e de seus filhos num primeiro momento. O que acontece nesse jornal é que essa matização é transformada numa monarquia absoluta, numa tese de defesa da monarquia constitucional e, portanto, de uma crítica indireta ao Dom Pedro I, que tinha sido há pouco tempo derrubado. Bem, então, eu destaquei essa citação do La Capra para vocês. O texto é considerado como lugar de intersecção da tradição prolongada e da época específica e produz variações em ambas, mas não está imobilizado nem se apresenta em um mundo autônomo. Ele está situado numa rede plenamente relacional. Então, a minha intenção neste momento não é contrastar de forma detalhada os fragmentos mais antigos sobre a tirania grega com a matéria de jornal,
mesmo porque houve uma retomada deste topos, a tirania, a partir do humanismo, continuada com a Renascença e o Iluminismo, então voltada para a reflexão sobre tirania e monarquia, a qual ainda não detive a minha intenção. Mas me parece claro que a partir de uma matização qualificadora da tirania pisistrátida, o Correio da Liberdade extrapolou para uma teoria da monarquia constitucional, manipulando os elementos daquelas informações provenientes de um longínquo passado. Mas só que ele não estava isolado. A uma rápida pesquisa numa biblioteca digital chamada Brasiliana, eu encontrei outras referências a Pisístrato. Então, surpreendentemente, Pisístrato estava no bojo das reflexões da época sobre a política, sobre a formação, sobre os regimes políticos das nações latino-americanas. Então eu encontrei... essa é uma passagem, não vou ler para vocês, porque é uma passagem do Aristóteles, onde ele define a tirania de Pisístrato como sendo um tempo paradisíaco, o tempo de Cronos. E isto foi uma matéria que eu encontrei no Correio Brasiliense, publicada em novembro de 1819. E eu vou destacar apenas para vocês a passagem onde ele fala de Pisístrato. A República de Esparta, que é uma matéria onde ele critica a democracia extremada. É um discurso de Simão Bolívar, um dos grandes libertadores das Américas, quando ele inaugura o Congresso Venezuelano. Então, nesse discurso, ele fez a seguinte consideração. A República de Esparta, que parecia uma invenção quimérica, produziu mais efeitos reais do que a obra engenhosa de Solon. Glória, virtude moral e, por conseguinte, a felicidade nacional foi o resultado da legislação de Licurgo. No entanto, que Atenas se prometia a sorte mais esplêndida, com uma soberania absoluta, livre eleição de seus magistrados, frequentemente renovados, leis suaves, sábias e políticas. Pisístrato, usurpador e tirano, foi mais saudável a Atenas do que as suas leis. E Péricles, ainda que também usurpador, foi o mais útil cidadão. Então aqui Pisístrato é um tirano, mas é um tirano exaltado por causa da crítica à democracia extremada que teria sido Atenas. E Péricles, surpreendentemente, é dito um usurpador. E eu não vou me deter na investigação disso. Bem, e por fim, eu quero destacar para vocês que nessa matéria, o recurso a Pisístrato é um exemplo, que é um dos recursos argumentativos que Aristóteles e também na retórica Alexandre é privilegiado na argumentação deliberativa. E o fato de ser um exemplo tem uma implicação muito clara na pergunta sobre a relação que aquele ano de 1831 estabelecia com um passado antigo. Há uma série de estudos atualmente na área de teoria e historiografia no Brasil, informadas pelas obras do Koselleck, onde se procura estabelecer o momento em que o Brasil tornou-se moderno, em termos de concepção de tempo. No momento onde se inaugura uma historiografia de caráter moderno e que rompe com a antiguidade. Bem, o uso do exemplo implica, de acordo com o Perelman, que é um autor que também eu gosto bastante, implica que, ao passar de um caso particular ao outro, o exemplo histórico significa aceitar uma comunhão essencial entre as épocas. Portanto, neste período não havia um abismo, mas assim uma grande continuidade, de tal forma que Pisístrato poderia ser invocado para defender a tese de uma monarquia constitucional no Brasil da época. E isso não como um ato de ilustração, mas como um ato de alguém que via uma continuidade histórica nesse sentido. Então, por último, a evidência que eu trago para vocês desse recurso à antiguidade como um exemplo é essa passagem da mesma matéria, que eu analisei toda aqui para vocês. Nas monarquias tais como a de Atenas, no tempo dos Pisistrátides, o monarca não pode tudo. Ele pode o bem, mas não pode o mal. Não pode o mal porque basta uma injúria feita a um cidadão para sublevar todo o povo, e o tirano está derrubado. E Parque e Hípias são prova disto. E aí eles colocaram uma pequena nota de pé de página, onde o editor, que era o próprio proprietário, para provar essa verdade, não precisamos recorrer a exemplos tão remotos. Infelizmente, os nossos tempos têm sido férteis de semelhantes catástrofes. E agora mesmo o acabamos de ver entre nós, que seria a renúncia de Dom Pedro I. Mas o que eu acho mais fantástico aqui é a simples frase "e Parque e Hípias são prova disto". Quem hoje em dia, num jornal editado para o grande público, teria condições de entender esta única frase? Apenas uma pessoa
conhecedora da tradição, da tirania, dos Pisitrátidas em Atenas teria condições. Um leitor de Tucídides teria condições. E talvez um leitor de Tucídides visse que talvez o próprio redator do jornal ou a matéria que ele tirou de outro jornal não sabia que Hípias tinha sido tirano quando da morte do seu pai, porque essa é uma pequena passagem da obra do Tucídides. Então, sabe-se lá, talvez aqui ele tenha reproduzido alguém que também ignorava a lição do Tucídides, que diz, não, a maioria dos atenienses acredita que depois de Episístrato foi Hiparco que assumiu, mas não, foi Hípias. E aqui está Hiparco e Hípias são prova disto. Por quê? Porque depois da morte de Episístrato, assume Hípias e há um triângulo amoroso entre Hiparco, Harmódio e Aristogiton, 3 aristocratas, um caso de amor entre esses 3, e Hiparco acaba sendo assassinado. E ao ser assassinado, dizem as fontes antigas que nós temos, a tirania de Hípias tornou-se despótica, perdendo aquele caráter moderado que nós vimos rapidamente em Aristóteles, em Heródoto e em Tucídides. Então, o que ele está fazendo aqui é uma inferência, está levando o leitor a fazer uma inferência que só pode ser feita se o leitor tem esta informação. O que nos dias de hoje é muito restrito e que naquela época eu suponho que fosse muito mais disseminado. Bem, eu acho que eu estou... Sim. Posso terminar? Sim, Posso terminar? Sim. Tá. Posso terminar que eu já ultrapassei muito? Não. Não, tá certo. Então, a imprensa fornece uma evidência importante porque ele pode ser considerado um valioso meio de avaliação de uma vitalidade de uma obra. Na interpretação de Mikhail Bakhtin, a imprensa é a fórmula superior da ideologia do cotidiano, a totalidade da atividade mental do indivíduo centrada sobre a vida cotidiana e a expressão a ela ligada. É uma das suas formas superiores por estar em contato com os sistemas ideológicos constituídos. Bem, a sobrevivência desses sistemas depende da manutenção deste vínculo, pois é na reflexão dos indivíduos sobre a sua vida diária que se realiza a avaliação crítica desses sistemas, da sua capacidade de serem significativos para determinado grupo em determinado momento. Rompido este vínculo, a obra seria condenada a permanecer restrita às prateleiras e à curiosidade solitária dos historiadores. Obrigado.